todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar com o estudo da obra A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, fazendo então uma análise mais global da obra. Para iniciarmos, vamos só rever algumas características do texto dramático. Ora, o objetivo do texto dramático é precisamente a sua representação em palco. Sendo assim, não podemos deixar de falar do texto dramático sem falar em dois códigos. Um código mais verbal e um código não verbal. Sendo assim, temos que considerar a existência de dois textos no texto dramático. As falas das personagens por um lado, ou os diálogos, e as indicações cênicas ou as didascálias por outro. Este último vai implicar o código não verbal, ou seja, cenários, guarda-roupa, movimentação das personagens, gestos, tom de voz, luz, som, etc. Embora o texto vicentino não apresente a divisão em atos e cenas, o texto dramático pode dividir-se, a nível da sua estrutura externa, em atos e cenas, sendo que os atos são as divisões maiores de uma peça de teatro, podendo coincidir com a mudança de cenário ou até de tempo, e as cenas sendo a entrada e a saída de personagens de palco. Ou seja, cada vez que entra uma personagem em palco muda-se de cena, ou cada vez que sai uma personagem de palco muda-se de cena. Sendo assim, existem várias cenas dentro de um ato. Para além disso, temos também aquilo que é considerado o texto principal e o texto secundário. O texto principal são as falas das personagens, que podem ser indicadas de diferentes modos de representação do discurso, como monólogos, diálogos, solilóquios ou apartes. O aparte é uma característica da fala da personagem que consiste em ela dirigir-se ao público sem o conhecimento das outras personagens. Portanto, um aparte é a personagem estando ao pé de outras personagens, não fala para elas, elas não a ouvem, ela fala diretamente para o público. É uma forma de trazer o público também para a própria peça de teatro. Já as didascálias ou o texto secundário são indicações cênicas do autor para o encenador ou para o leitor. E podem ser variadas, podem ser listagens de personagens, o nome das personagens que se encontram a falar, a indicação de cenário, a indicação de espaço, a indicação de tempo, a movimentação das personagens, o tom de voz, os gestos, o guarda-roupa, a luz, o som, etc. Ora, passando agora mais concretamente à peça de teatro Farsa de Inês Pereira, esta foi uma obra que surgiu a partir de um desafio que foi feito a Gil Vicente. O autor concordou em escrever uma peça a partir de um provérbio, sendo que o provérbio era o seguinte: mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube. Vai ser representada pela primeira vez ao rei Dom João III no convento de Tomar em 1523. Pertence ao género da farsa, pois trata do tema engano. De acordo com o Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, farsa é, e passo a citar, definida como um género dramático que representa cenas da vida profana, simultaneamente agressivas pela sátira contundente e festivas pelo cómico hilariante. Ora, esta farsa inicia-se com uma didascália que vai disponibilizar várias informações. Eu vou passar a ler a didascália. A seguinte farsa de folgar foi representada ao muito alto e muito poderoso rei Dom João III do nome em Portugal, no seu convento de Tomar, era do senhor de 1523. O seu argumento é: porquanto duvidavam certos homens de bom saber se o autor fazia de si mesmo estas obras ou se as furtava de outros autores, lhe deram este tema sobre que fizesse um exemplo comum que dizem: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E sobre este motivo se fez esta farsa. Assim, e logo desde o primeiro momento, são-nos dadas a conhecer algumas informações. Primeiro, de que tipo de peça se trata, portanto que é uma farsa. Segundo, para quem é que vai ser representada, neste caso o rei Dom João III. O local onde ela vai ser representada, o convento de Cristo em Tomar. O momento em que vai ser representada, 1523, o argumento da peça e o modo que a motivou, naquele caso o provérbio, e as razões que levaram então à realização desta peça e, neste caso, o desafio das pessoas que achavam que Gil Vicente não tinha talento. Para além desta didascália, e na edição de 1562 da compilação de todas as obras de Gil Vicente, surge também uma listagem das personagens que vão participar na peça de teatro. Quanto à
natureza da obra, sabemos que, tendo em consideração a classificação tripartida de Gil Vicente, farsas, comédias e imoralidades, esta peça é uma farsa. Apesar de, na compilação de todas as obras de Gil Vicente, surgir com o título de auto, mas a palavra auto na Idade Média significava uma peça de teatro, não era uma classificação específica de género. A farsa quanto género apresenta características próprias que nós vamos encontrar precisamente na farsa de Inês Pereira. É uma peça de teatro com uma extensão mais curta, tal e qual como acontece também na farsa de Inês Pereira. Não está dividida em atos nem em cenas e apresenta uma divisão tripartida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Serve para representar cenas da vida profana, da vida cotidiana, da vida doméstica, tal como acontece também na farsa de Inês Pereira. Reproduz o ambiente popular da época, tal como acontece também na farsa de Inês Pereira. Apresenta um conflito entre forças opostas, tal como na farsa de Inês Pereira, especificamente entre a mãe e a filha. Pode ter uma estrutura que pode ter uma intriga simples como uma intriga mais complexa, com princípio, meio e fim, que é o que vai acontecer aqui no caso da farsa de Inês Pereira. Temos uma intriga mais complexa, com princípio, meio e fim. Número reduzido de personagens, como também acontece na farsa de Inês Pereira. Esta farsa, que se baseia no mote mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube, conta a história de Inês Pereira, uma jovem muito ambiciosa e cujo objetivo é libertar-se da vida de tédio que levava em casa da mãe. Inicialmente ela é pressionada a aceitar o pretendente Pero Marques, mas ele não é o seu ideal de marido, tanto que depois acaba por casar com o seu segundo pretendente, que é Brás da Mata, e que já vai ser um homem que tem todas as características que ela apontava para o marido perfeito e para ter um casamento perfeito em que ela seria livre completamente e se libertaria do jugo das tarefas domésticas. Estruturalmente, esta farsa é considerada tecnicamente a mais perfeita dos autos de Gil Vicente. Ela pode ser dividida, como eu disse há pouco, em 3 partes principais. No entanto, não tem divisão nem em atos nem em cenas. A peça vai girar então à volta da personagem principal e que vai dar o nome à peça, Inês Pereira. Esta personagem nunca vai sair de cena. A primeira parte podemos considerar o antes do casamento, portanto a Inês fantasiosa, em que ela fantasiava uma vida de casada, em que podia ser livre, portanto tinha aqui muitas ideias, era muito ingênua, é uma rapariga muito fantasista, com muitas ambições, com muitos desejos, com muitos sonhos. Esta primeira parte vai retratar precisamente o cotidiano da mulher da sociedade quinhentista. A segunda parte já é a Inês mal casada, é a Inês já depois do casamento com o segundo pretendente, é uma Inês abusada pelo marido, é uma Inês que perde todas as suas ilusões e que assenta os pés na terra e que se apercebe que cometeu um grande erro. É o despertar da Inês para a realidade e o abandonar todos os seus sonhos. A terceira parte já é a partir do momento em que ela enviúva e volta a casar pela segunda vez com o primeiro pretendente. Já se mostra uma mulher mais fria, mais calculista, já com os pés bem assentes na terra, depois de ter aprendido uma grande lição. Quanto ao tempo e quanto ao espaço, nós não temos grandes indicações cênicas, quer de tempo, quer de espaço. Quanto ao tempo histórico, sabemos que é os finais da Idade Média e há também um desencontro entre o tempo do discurso, o tempo narrativo e o tempo cronológico. Sabemos que a nível da época, Gil Vicente e a sua obra se inserem num período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista, e nesta peça de teatro nós vamos verificar precisamente essa ideia mais humanista, através da protagonista, através da sua ideia de trair o marido e de não sofrer consequências com as suas ações, como nós, por exemplo, tínhamos visto em peças de teatro, como o Alto da Barca do Inferno, em que as personagens eram castigadas pelas suas ações. Aqui nós não vemos a protagonista a sofrer represálias de ter traído, por exemplo, o marido. É uma comédia de caráter e de costumes e que vai retratar então a vida doméstica com tipos psicologicamente bem definidos. O espaço decorre maioritariamente na casa de Inês. Também podemos considerar que há momentos do interior e momentos no exterior. Os outros espaços
onde as personagens se vão movimentar não são descritos e nós não temos grandes indicações cenográficas que nos mostrem como é que eram esses espaços, nomeadamente, por exemplo, o momento em que o Pero Marques aparece na casa de Inês. Sabemos que ele vem a caminho e que está à procura da casa dela, mas nós não temos grande indicação acerca desse espaço, ou nomeadamente já na parte final, quando Inês Pereira vai a caminho ao encontro do amante e sabemos que vai passar por um rio, mas é apenas essa indicação que nós temos relativamente a esse espaço. Essa lacuna também surge, por exemplo, a nível do guarda-roupa das personagens e talvez possamos dizer que a única personagem que nos pode ser descrita a nível do seu guarda-roupa numa das Didascálias é precisamente Pero Marques. Quanto às personagens, vamos fazer um estudo delas a 3 níveis: ao nível do papel que elas desempenham na peça de teatro, ao nível das suas próprias características, quer através da caracterização direta, quer através da caracterização indireta, e também da relação que se estabelece entre elas e as outras personagens. Sabemos que na obra vicentina as personagens são maioritariamente são personagens que caracterizam classes sociais, profissões e que não representam dinamismo psicológico. São por isso consideradas personagens planas, pois mantêm sempre as mesmas características do início ao final da peça de teatro. Apesar de serem personagens planas, elas são fundamentais como personagens que são críticas, que vão criticar, que têm uma dimensão muito fortemente satírica. Inês Pereira é a protagonista desta peça. É uma protagonista que vai ser um bocadinho diferente no que diz respeito à sua construção como personagem. É à volta dela que toda a farsa se vai desenvolver e também através das suas relações com as outras personagens. Ela inicialmente surge-nos muito descontente com a vida que leva, é uma personagem muito ingênua, muito fantasiosa, com ilusões sobre o casamento, ela sabe o que quer, ela mostra-se também muito teimosa e às vezes desrespeitosa quando fala com a própria mãe. É, no entanto, esta maneira de ser que vai mostrar a sua densidade psicológica, a sua complexidade como personagem, uma vez que ela vai mudar a sua maneira de ser à medida que as coisas lhe vão acontecendo ao longo da peça de teatro. Ela vai acabar por aprender às próprias custas através de um primeiro casamento que vai falhar e a partir daí ela vai mudar a sua atitude. Ela vai aproveitar a oportunidade que lhe é dada do marido morrer e vai alterar a sua maneira não só de ver o casamento, mas também de aproveitar as oportunidades que lhe são dadas e no caso de voltar a casar, então vai preferir o primeiro pretendente. É assim que ela vai escolher o asno, que é o Pero Marques, em vez do cavalo que a derrubou e que foi Brás da Mata. A sua caracterização é feita quer de forma indireta pelas suas próprias atitudes, mas também diretamente, quer pela sua própria autocaracterização, quer pela caracterização direta de outras personagens, como propriamente a mãe, que muitas das vezes lhe chama preguiçosa. A mãe de Inês é uma mulher também de uma condição social mais baixa, é uma mulher muito terra a terra, muito pragmática, ela é muito experiente, já se passou por aquilo que a filha está a passar, portanto ela sabe o que é que a vida lhe traz, as suas opiniões vão ser discordantes das da filha, ela é a voz do bom senso, é a voz da razão, é materialista, ela quer ajudar Inês, ela preocupa-se com a filha, ela dá-lhe conselhos, ela tem cuidado, no entanto os seus conselhos não são escutados, ela acaba por desaparecer a partir do momento em que a filha casa com Brás da Mata, como se dissesse que a partir de agora lava daí as mãos e tudo o que acontecer vai ser da responsabilidade de Inês. E Inês vai ter que aprender então também, tal como ela aprendeu pela própria experiência, Inês vai ter que fazer o mesmo. Leonor Vaz é uma personagem tipo, ela representa as alcoviteiras, ela é uma mulher também calculista, interesseira, é materialista, vai partilhar das opiniões da mãe e tentar aconselhar também Inês da melhor maneira. Neste ponto ela vai servir também para denunciar as atitudes devassas do clero, através da maneira como ela conta o encontro que teve com um frade quando vinha a caminho da casa da Inês e da maneira como ele a assediou sexualmente. Pero Marques é outra personagem tipo, ele vai ser a personagem
típica do lavrador, vai ser uma personagem muito ingênua, muito simples, muito provinciana, rude no sentido em que não sabe estar, não sabe sequer sentar-se numa cadeira, é desprezado completamente por Inês, mas continua a estar apaixonadíssimo por ela, é bastante humilde, muito preocupado, muito sério. Ele é o típico homem do campo que ainda está agarrado àquelas tradições todas da Idade Média, é muito sério, é muito decente, tem todas as qualidades que Inês desvaloriza e a que vai dar valor só muito mais tarde. Depois de casar vai ser um marido obediente, vai ser um marido crédulo, vai ser um marido traído, vai dar a liberdade toda a Inês que ela queria e vai apoiá-la em todas as suas decisões. É muito fiel, é gentil, é carinhoso. O escudeiro Brás da Mata, outra personagem tipo, vai representar os escudeiros presunçosos que pareciam ser uma coisa, mas afinal eram outra. É bem falante, é galanteador, é oportunista, é muito interesseiro porque o que ele quer é o dote de Inês depois de casar com ela. Vai mostrar-se um marido completamente diferente daquilo que ela estava à espera, portanto vai mudar a sua atitude, não porque fosse uma mudança da sua personalidade, mas simplesmente porque ele estava a fingir uma coisa quando afinal era outra. Depois do casamento vai se tornar violento, vai se tornar abusivo, quer fisicamente, quer verbalmente, vai prendê-la, vai tirar-lhe toda a liberdade, é pelintra, é cobarde. Os judeus casamenteiros são também uma personagem tipo, têm um papel muito semelhante ao de Alcovitério, mas neste caso para o pretendente Brás da Mata. São personagens muito cómicas, com uma linguagem muito caricatural. Eles são a caricatura do judeu hábil no comércio, são interesseiros, são insinuantes, humildes, serviçais e maliciosos. O moço, que é o criado do Brás da Mata, é um pobre coitado explorado, é muito humilde, no entanto não se coíbe de também lançar as suas farpas ao seu amo, chamando-lhe nos apartes pelintra, forreta, mentiroso, mas acaba por lhe ser fiel e cumprir as suas instruções quando ele, antes de partir para a guerra, lhe pede para deixar Inês fechada em casa. O ermitão é um falso monge, é um monge que não serve a Deus, mas sim a Cupido, só se interessa por assediar Inês para poder combinar um encontro sexual com ela, é fingido, é interesseiro, é despreocupado, é a personagem que vai falar em castelhano. Vai representar então a crítica ao clero e à sua devassidão e à diferença que existe entre aquilo que era a aparência do clero e aquilo que realmente eles faziam. Fernando e Luzia são os amigos da família de Inês, são figurantes, surgem no casamento dela com Brás da Mata e desejando o melhor para os recém-casados. No que diz respeito à representação do cotidiano e às suas temáticas, nós vamos encontrar aqui várias temáticas que são flagrantes da vida cotidiana da sociedade quinhentista. Temos, por exemplo, a representação do casamento, neste caso mostrando as concepções antagónicas de casamento entre a Inês e a mãe Eleonor. Temos também a referência ao Estatuto da Mulher, especificamente da mulher solteira, mostrando a maneira como os casamentos eram combinados e muitas das vezes sem a opinião da figura feminina, portanto da mulher. Temos também referências à vida doméstica, no caso da Inês e da maneira como ela via o tédio da vida doméstica, daquela prisão toda. Temos também à vida palaciana, no caso do escudeiro, em que ele fingia uma coisa e afinal era outra. À vida do clero, com as personagens como a alcoviteira ou o próprio ermitão, que mostravam então essa discrepância entre aquilo que era o que se pedia ou que se pretendia dos elementos do clero e aquilo que eles realmente faziam. Daí que temos também uma dimensão fortemente satírica no que diz respeito à crítica. Ora, o teatro de Gil Vicente é maioritariamente crítico, para além de que um dos principais objetivos do dramaturgo era precisamente chamar a atenção do público para todas as mudanças que afetavam a sociedade quinhentista na passagem daquilo que era a Idade Média para o Renascimento e de todos os comportamentos viciosos que daí advieram, como por exemplo o desejo de promoção social das camadas mais baixas, o parasitismo da nobreza, a devassidão, o adultério, os comportamentos devassos do clero. De que forma é que ele denunciava estes comportamentos e fazia estas críticas? Através de personagens tipo por um lado e da utilização do cómico por outro. Personagens tipo como a alcoviteira ou os judeus
a denunciarem as figuras gananciosas que agiam apenas com o intuito de terem proveito economicamente, o vilão, neste caso o lavrador, neste caso Pero Marques, com aquela característica muito cómica e rústica que mostravam muita simplicidade e ignorância, o escudeiro, que era o género do parasita, ocioso, mentiroso, interesseiro e oportunista, o ermitão, que mostrava então essa discrepância entre os atos dos homens do clero e aquilo que supostamente eles deviam fazer. Estas personagens tipo têm acima de tudo o papel de satirizar atitudes e valores, muitas vezes através do riso, através da utilização do cómico. Sendo assim, o cómico acaba por ser também um elemento fundamental nesta peça de teatro, tal como noutras peças de teatro de Gil Vicente, uma vez que o seu lema era ridendo castigat mores, ou seja, a rir se corrigem os costumes. Podemos identificar na farsa de Inês Pereira 3 tipos de cómico: o cómico de caráter ou de personagem, o cómico de situação e o cómico de linguagem. Muitas das vezes estes 3 tipos de cómico não surgem individualmente, surgem interligados uns nos outros. Como exemplo de cómico de caráter, tem a ver com a personalidade da personagem, com a sua maneira de ser, muitas das vezes até com as suas incapacidades de se ambientarem a um espaço, a um local. Temos, por exemplo, Pero Marques, ou o escudeiro Pero Marques, pela maneira muito rude, muito simples, muito humilde de ser, alguém que não se adequa ao ambiente urbano, uma vez que nem sequer sabe como se sentar numa cadeira, ou o escudeiro com a sua personalidade, em que mostra ser uma coisa e afinal é outra completamente diferente. Temos também o cómico de situação, que tem a ver com a intriga, tem a ver com a ação, tem a ver com o desenrolar dos episódios, com encontros, desencontros, contrastes. No caso de Pero Marques, por exemplo, a situação dele, quando lhe é oferecida uma cadeira para se sentar, ele não sabe como se sentar nessa cadeira também, ou até os judeus, quando querem explicar a situação a Inês e se atropelam um ao outro para falar, ou então a situação do escudeiro, quando comicamente é morto por um pastor a fugir da guerra, e até mesmo a situação final em que Inês é levada às costas do marido para se ir encontrar com o amante. Quanto ao cómico de linguagem, que resulta muito também da desadequação daquilo que é dito no modo como é dito, utilizando, por exemplo, a ironia, o sarcasmo, trocadilhos, jogos de palavras, provérbios, o calão. Temos como exemplo Pero Marques, que tem uma linguagem muito própria da sua personalidade e da sua classe social, com termos e expressões provincianas. Temos, por exemplo, judeus, que usam muitas vezes o calão, usam muitas repetições, usam termos específicos do matrimónio judaico, ou a ironia em personagens como a Inês e como a mãe, ou então em provérbios populares, como por exemplo a mãe de Inês e a alcoviteira. A nível da linguagem e do estilo, para além do cómico de linguagem, temos também o adequar da linguagem a cada uma das personagens e não só ao seu extrato social, mas também ao seu nível etário. Pero Marques vai falar como um lavrador, com uma linguagem muito simples, muito rústica. Inês Pereira, a mãe e Leonor Vaz já são mulheres do povo, utilizando então expressões populares e provérbios. Brás da Mata, com aquela pretensão de enganar Inês, vai falar de uma forma muito coloquial, com um discurso muito rebuscado. Os judeus utilizam então essa linguagem de cariz muito popular, com o calão, usando então as tais fórmulas do matrimónio judaico. Para além desta adequação da linguagem, cada uma das personagens, temos também outros recursos estilísticos que vão servir para tornar a peça de teatro muito mais rica a nível do seu estilo, como por exemplo comparações, metáforas, a ironia, as interrogações retóricas. Em conclusão, podemos então considerar que Gil Vicente, na farsa de Inês Pereira, mostra a sociedade do seu tempo de forma a entreter, mas ao mesmo tempo também a mostrar e a criticar vários vícios que ele pretendia que fossem corrigidos, como por exemplo a corrupção, o materialismo, a ausência de verdadeiros valores humanos. Terminamos assim o estudo da farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.